Boa noite, paz e bem. Nós estamos mais uma vez reunidos, para a nossa noite de formação. Hoje nós vamos para o último ponto do nosso caderno, número 1, Então nós vamos para o ponto 6 desse caderno e vamos concluindo então os pilares da fraternidade. O tema de hoje é vida de lazer e festa, Nós vamos convidar então para conversar sobre esse tema tão bom, um tema que é marca também franciscana. São Francisco era o irmão sempre alegre. Como tem um livro de um frei lá do Rio Grande do Sul, que eu não me recordo o nome, que chama Francisco de Assis, o irmão muito alegre. Irmão sempre alegre. E, de fato, a marca da alegria está muito forte em Francisco. Quando a gente vai lendo as suas biografias e a alegria que ele tem, ele até fala da perfeita alegria, Então, quando nós pensamos sobre as festas, nós temos aí alguns parágrafos do nosso estatuto, que está no caderno, que fala exatamente disso, que uma das marcas da espiritualidade franciscana e clariana é a alegria. E assim, fala, e cuidem para não se mostrar exteriormente tristes e sombriamente hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor. Sorridentes e convenientemente simpáticos, de São Francisco. Que haja lugar para festa e alegria na vida franciscana. Reserve-se tempo para atividades de descontração e lazer, que os irmãos e irmãs se ocupem em atividades que lhe dão prazer e oportunidade de relaxar em meio aos afazeres da vida, seja por passeios, filmes, jogos, confraternizações e tantos outros meios, Comemore-se com sobriedade e alegria os aniversários dos irmãos e as datas importantes da fraternidade, como, por exemplo, a festa de Santa Maria dos Anjos, de Santa Clara, de São Francisco e outras festas, Mantenha-se a simplicidade e a lógica de consumir o necessário nas festas e confraternizações, para que não venham a constituírem-se em escândalo e possível esbanjamento, desperdício e excesso de bebidas alcoólicas, Isso fala o nosso estatuto, Como é importante a gente saber de fato celebrar a vida, se alegrar com as conquistas de nossos irmãos e irmãs. Isso é muito importante dentro da vida de fraternidade. E aí depois nós temos então um texto que é apresentado aí com alguns pontos para a gente refletir sobre a alegria, São Francisco como santo da alegria. Tenho a impressão de que em nossos dias fala-se mais em felicidade do que em alegria. Sinto certa apreensão, pois isto representa certa banalização mais abrangente. Você entra numa lojinha qualquer para comprar um par de meias, ou umas cuecas, e já a sorridente vendedora o trata por meu amor. Ser amado e feliz passou a ser uma obrigação universal. Pobres dos melancólicos, dos abatidos, dos deprimidos. Felicidade parece algo tão beatifical, lembra a conquista definitiva, realização, plenitude. Então, a gente tem que parar para pensar, porque muitas vezes hoje nós falamos muito em felicidade, em ser feliz. Não estamos falando da verdadeira alegria. São Francisco fala da perfeita alegria, Que está até no finalzinho do caderno 1, nós temos aí o texto da perfeita alegria, Mas o que nós queremos hoje ressaltar é que São Francisco é o santo da alegria. Ele fala assim, Francisco declara bem-aventurados os frades que vivem situações aquelas as quais o Evangelho qualifica de bem-aventuranças. Bem-aventurança é felizes, Então é alegria. E aí quando a gente olha as bem-aventuranças, elas vão na contramão do que a sociedade prega hoje como alegria, como felicidade. Então a gente pensar, olhar o texto das bem-aventuranças e ver ali como que, de fato, a gente tem um caminho que Jesus aponta e que muitas vezes nós não trilhamos, Nós fugimos dele, E a gente precisa pensar um pouquinho. A alegria, ela é uma virtude.
Não é muito fácil transformar a alegria em virtude, pois a alegria parece constituir-se apenas de uma emoção primária, agradável, fruto da posse de coisas desejadas. O problema está naquilo que se deseja. A alegria do tio Patinhas por encontrar mais uma mina de ouro não é virtuosa, pois é fruto de sua desmedida cobiça e poderá incentivar outros a se entregarem ao materialismo. Francisco acabara de romper com o pai ganancioso e com a riqueza de que podia usufruir na família. Procurava em seu íntimo uma forma de viver mais de perto o ideal do Evangelho e do modo de ser do próprio Cristo. Então, acho que a gente tem que ver justamente o processo de conversão de Francisco é um processo de busca da alegria. Ele não estava buscando tristeza, ele não estava buscando para ele vazio, mas de fato uma alegria. E ele entendeu que essa alegria passava pela cruz, né? É bonito quando ele abre o Evangelho, ele pede o padre lá, estava ele e os primeiros companheiros, aí eles pedem o padre para abrir o Evangelho, para eles terem clareza da missão deles. E aí abre o Evangelho de Mateus, o Evangelho da missão. Aí abre por 3 vezes aquele Evangelho. Nós já vimos essa passagem em outro encontro. E aí quando ele escuta aquele Evangelho as 3 vezes, ele afirma: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o meu coração. E acho que a alegria está de fato nisso, nesse desejo de todo o coração, quando a gente encontra aquilo que a gente busca de todo o coração. E aí a pergunta é essa, né? O que é buscar já de todo o coração? Porque muitas vezes nós buscamos, mas não é de coração. Porque a gente consegue, mas daqui a pouco a gente já está infeliz querendo outra coisa. Porque o consumismo faz isso com a gente. É uma busca frenética de felicidade, mas quando parece que a felicidade chegou, na verdade não chegou, já foi embora, a gente já está buscando outra coisa para comprar, para consumir, né? Então, é muito efêmero essa felicidade que as coisas trazem para a gente, né? Quando a gente busca de todo o coração, a gente abre mão, é aquilo que Jesus fala do tesouro, encontrou um tesouro e de fato é capaz de vender tudo que tem para comprar aquele tesouro. E assim foi Francisco, ele abriu mão de tudo que ele tinha porque ele encontrou esse tesouro. E é esse tesouro que traz alegria para ele, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente pensar. Depois, nós temos a questão desse desdobramento da alegria, quando São Francisco, caminhando com o Frei Leão, é interrogado, né, sobre a perfeita alegria. O que é a perfeita alegria? E isso acho que é muito importante para a gente entender a alegria franciscana. Porque a alegria franciscana não é algo exterior, mas é algo interior. A alegria verdadeira, ela só brota num coração que está em paz. Isso não tem jeito. Se o meu coração não está em paz, a verdadeira alegria não encontra aí morada, não consegue. A gente vai estar sempre atormentado, sempre correndo atrás de coisas, de pessoas, para ver se satisfaz a gente, satisfaz a nossa alegria. Quando a gente consegue ter paz, aí a gente tem muito mais clareza sobre aquilo que é importante mesmo na vida, o que é necessário, o que a gente precisa de fato realizar e buscar. Daí a passagem da perfeita alegria, creio que todo mundo deve conhecer esse texto clássico, né, de São Francisco, que ele caminhava com Frei Leão, e ele fala exatamente disso, né, que a alegria não está, mesmo se a gente soubesse todas as ciências, os segredos da terra, do céu, do mar, se a gente tivesse todos os reinos, todas as riquezas, se a gente pudesse curar os enfermos, ressuscitar os mortos, não está aí a perfeita alegria. Aí o Frei Leão pergunta, mas então onde que está essa perfeita alegria? E São Francisco fala, imagina a gente viajar o dia inteiro, era a pé, né? Viajar o dia inteiro na neve, naquele frio, desejoso de chegar no nosso convento. E quando a gente chega, a gente bate na porta e o porteiro lá de dentro mesmo já grita, quem está aí? Aí nós falamos, somos nós, Frei Leão, Frei Francisco, chegamos. Aí ele grita lá de dentro, não incomoda, já é tarde. E a gente fica do lado de fora. Aí a gente vai e insiste mais um pouco. E aí ele abre a porta e vem com o bastão, nos bate e deixa a gente caído no chão. Aí São Francisco fala, se nessa hora a gente conservar a paz, isso é a perfeita alegria.
Aí é muito interessante isso, né, da gente conservar a paz. Provavelmente quem conserva a paz vai encontrar uma alternativa, ele não vai ficar caído ali na neve, mas vai levantar e pensar uma outra forma para ele ser recebido, né? Agora, se ele perde a paz, ele vai lá e arromba a porta, e aí perdeu a razão, perdeu o testemunho, já não é mais aquele homem que de fato chamava as pessoas à paz, à conversão, né? Então, a gente ter paz no coração faz a gente viver todos os momentos, né? Agora mesmo na missa, a gente refletiu sobre isso. O Renato, que fez a reflexão na missa hoje, falava exatamente disso, né? De como a diferença de quem tem fé, que quando a gente tem fé, a gente espera em Deus, né? A gente não se desespera, né? A gente consegue conservar essa paz, né? Isso é tão importante, isso é que traz a verdadeira alegria, né? Então, acho que isso é muito bom. Eu não estou querendo me alongar muito no tema hoje, porque eu tenho aqui comigo hoje o Renato e a Inês. É um casal que moram em Juiz de Fora, e eu creio que eles têm muito a falar para a gente também hoje, e de fato a gente percebe neles essa alegria. E a alegria que brota do serviço, da doação, que a gente vai descobrindo como que isso traz sentido para a nossa vida, quando a gente faz bem para as pessoas, quando a gente faz o bem para a Mãe Terra. Tudo isso nos traz de fato muita alegria, né? E aí, para terminar essa reflexão, então, é muito importante a gente perceber assim, que para Francisco a grande referência era Jesus Cristo. E Jesus Cristo era o homem da alegria também. E isso a gente vê ele no Horto das Oliveiras, a gente vê ele em outros momentos angustiado, mas não perde a paz, não perde a paz. Eu acho que isso que a gente precisa guardar. Alegria e paz andam de mãos dadas, né? Não dá para a gente falar que nós somos felizes se a gente não está em paz, né? Eu acho que isso é muito importante. E alegria e pobreza, né? Isso que eu estava falando há pouco, não tem como a gente não associar a alegria a esse despojamento, a gente abrir mão de tantas coisas para ser mais feliz, né? Então, acho que isso é importante, né? Aí, no final, naquelas 3 perguntas que estão aí para vocês, descreva a alegria franciscana. Você se vê como uma pessoa alegre? São Francisco irradia sempre, o irmão sempre alegre, ele inspira alguma mudança? Tem cultivado momentos de festa e lazer em sua vida? Quais têm sido suas formas de comemorar e se alegrar com a vida, né? São essas as perguntas que vêm nos provocar para esse processo de conversão, de mudança, e que a gente saiba, de fato, nos alegrar, viver bem. Uma das coisas que eu gosto sempre de chamar a atenção quando eu falo da alegria franciscana é alegrar com o outro. E a gente acaba não cultivando, porque bate o ciúme, a inveja, quando o irmão ou a irmã consegue conquistar algo, tem sucesso na missão, sucesso na profissão, muitas vezes a gente não se alegra com eles, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Esta semana mesmo, nós tivemos a posse do Sr. Adair como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Quem conhece o Sr. Adair sabe que 40 anos ele se doou aos sindicatos trabalhadores rurais, e agora, quando o sindicato completa 40 anos, ele foi eleito presidente. Pela primeira vez, ele vai ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós estivemos lá e foi muito bom ver tantos irmãos e irmãs da fraternidade lá presentes, no dia da posse dele, que eu falo assim, isso que é a alegria franciscana, a gente se alegrar com o outro, estar junto com o outro, isso é muito importante, né? Hoje é aniversário do Farinhada, né? Então, Frei Clécio, Padre Heraldo, Cledenilson foram para lá também para comemorar com ele, junto com a fraternidade lá de Manhumirim. Eu acho que isso tudo são, de fato, sinais bonitos de uma alegria franciscana, alegria que vai enchendo a vida da fraternidade, né? Então, acho que isso aí a gente tem que estar sempre celebrando, né? Se alegrar, como, por exemplo, há pouco tempo atrás, 1 mês e meio, deve ser da doutora Lígia, que nasceu a netinha. A gente se alegra pelo nascimento dela, e também todos nós sofremos junto quando ela teve os problemas iniciais e, graças a Deus, superou, e a gente vai se alegrando. Eu acho que essas coisas, essa alegria que a gente vive juntos, isso é muito bonito, e a gente precisa cultivar isso, né? Da gente se alegrar com a conquista dos irmãos, com as vitórias dos irmãos, e, é claro, também estar solidário na dor, na dificuldade, né? Então,
Isso aí. Então, eu vou abrir um pouquinho para a nossa conversa e depois eu vou deixar os minutos finais para o Renato e a Inês falarem um pouquinho do trabalho deles, né, e como que eles fazem. Eles moram em Juiz de Fora, mas eles têm lá um trabalho muito bonito no santuário, Reserva Santuário, na Reserva Santuário, que é um espaço que a gente fala que tem muito em comum aqui com a Vila Franciscana, né? Então, é um casal que chegou aqui já no mês passado e que logo tivemos essa afinidade, e eu acho que ele tem muito para contar para a gente também do que ele tem feito, do que eles têm vivido lá, ele e a Inês, né? Então, aí eu queria abrir um pouquinho, uns 10, 15 minutos para a gente falar, quem quiser falar sobre a alegria, e eu passo a palavra para ele. Evani. Oi, Frei. Aqui é engraçado que hoje eu falando sobre essa felicidade, né? Eu lembrei de um livro que eu li, chama-se Felicidade Foi-se Embora? Uma pergunta, né? É de Frei Beto, Leonardo Boff e o Sérgio Cortella, né? Então, tem uma parte aqui que o Leonardo Boff fala assim, eu vou ler, rapidinho. Felicidade é simplicidade. Eu tenho essa frase, abre aspas. Uma pessoa é tão mais feliz quanto menos chave ela tiver, fecha aspas. Porque quanto mais chave você tem, mais está atrelada às coisas, que em vez de você possuir, elas te possuem. Pois precisa tomar conta delas o tempo todo. Eu digo que o homem feliz é aquele que teria uma chave, que pode ser da moradia ou do lugar onde ele está. Mas se eu tenho a chave do cofre, a chave do escritório, a chave do carro, a chave da casa, na praia, a chave da escrivania, tudo isso me aprisiona, né? A redução do molho de chave é um indicativo de felicidade. Muitas vezes as chaves são das coisas que me possuem, não das minhas propriedades. Tanto que, por causa das coisas que eu abro com essas chaves, muitas vezes eu durmo menos, tenho menos saúde e encontro menos pessoas. Achei bacana isso. Muito bom, realmente, né? É o que a gente estava falando da alegria e da pobreza, né? Como que elas caminham juntas para Francisco, né? Quanto mais coisa nós tivermos, quanto mais poder nós tivermos, mais propriedades, menos felicidade, menos alegria nós vamos, de fato, conseguir, né? Como que isso rouba, de fato, a nossa alegria, né? Jair. Boa noite a todos e todas, paz e bem. O exemplo, né, dado por o diálogo entre o senhor trouxe aqui agora para a gente, né, Frei Gilberto? Entre Frei Leão e Francisco, né? Sobre a questão de entrar lá na casa deles e o atendente não os atender. É um exemplo pesado, né? Que assim, hoje a gente anda tão muito forte essa questão, né? Porque a gente anda tão reativo, né? E ao contrário de alegria e de amor, a gente tá andando com ódio, né? Às vezes dentro de nós, qualquer coisinha explode. E digo por mim, mas a gente tem visto no dia a dia, né? E tem procurado também, na medida do possível, me controlar em relação a isso. Mas é assim, tá latente na sociedade, né? Se a gente não tiver esse controle porque a pessoa não abriu a porta, você tem outras alternativas, né? Que é a questão da alegria, conservar a paz e a alegria, para você superar aqueles momentos de dificuldade que vão aparecer, né? Mas em relação à alegria, né? A perfeita alegria, eu acho que é isso mesmo. Eu também avalio que ela
Não precisa daquela alegria do riso em si, né? Claro que a festa, festejar, celebrar, se eu dei exemplo agora, o aniversário Farinhada, né? É fundamental, eu adoro isso também, né? Sempre que posso, celebro e comemoro com meus amigos, com a família, né? E sempre que me chamam para algum evento, vou lá firme e forte, né? Porque é bom a gente confraternizar e trocar. Mas às vezes a alegria, né? Nem sempre ela é festiva. Ela é por algo que você faz, que você realiza, que você volta tão feliz consigo mesmo, né? Tão alegre por ter realizado alguma coisa. Às vezes mesmo que você vai no momento de... Dar um exemplo, né? Esses duas final de semana passada, e esse eu tive no velório. Dois velórios de 2 companheiros. Um do Cid Eletro, né? Foi traumático, assim, sofreu um infarto. E hoje tive também no outro velório de uma companheirinha também, que era do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é uma coisa triste, né? E melancólica ao mesmo tempo. A perda de uma pessoa, a perda de uma vida. A gente pensa na pessoa, que a falta que ela fará, aos familiares como estão nesse momento. Mas ao mesmo tempo, você estar lá e poder dar um abraço em alguém, no familiar, né? E ver outros companheiros e companheiras, isso te traz uma alegria também, né? Pela ação que a gente pôde praticar naquele momento, né? Então, assim, eu acho que essa questão da nossa solidariedade, fraternidade, confraternidade nesse sentido, né? Mesmo que não seja festeiro, sendo festeiro também é bom, até porque até fala do álcool, né? Controlar o álcool é importante, aquela coisa toda, mas também é bom. Mas às vezes uma ação, mesmo por mais simples que ela seja, né? Não seja festiva, mas te traz uma alegria também. E com certeza leva alegria para as pessoas, né? Ao te ver ali no momento de necessidade e tudo mais. E assim na vida. Então acho que a alegria, resumindo em 2 palavras, acho que ela é a nossa paz interior, e estar em harmonia com as pessoas. Eu vejo dessa forma. Um abraço. Obrigado, Jair. Eu creio que a gente pode encerrar esse tema por aqui, para a gente poder ouvir um pouquinho o Renato. A doutora Lídia já levantou a mão. Vamos deixar ela falar primeiro. Eu queria só falar uma coisa importante, que eu acho que todos vocês que estão aí, que frequentam a Vila Franciscana, vão entender. Porque falar o que é felicidade, definir felicidade é muito difícil, né? Mas, assim, para mim, a felicidade franciscana, gente, é na hora que eu ponho o pé na vila. Aquilo ali me transforma completamente. Não precisa ter palavra, não precisa ter nada. O ar que a comunidade franciscana transmite para a gente é uma coisa maravilhosa, né? Ela transmite alegria de viver, de trabalhar junto, ninguém buscando glória, ninguém buscando privilégio, um ajudando o outro, completando o outro, né? Aí muitas vezes eu estou lá no cantinho, eu fecho os olhos, respiro e falo, meu Deus, isso aí é a paz que a gente precisa, né? E eu acredito assim, eu não conheço outras comunidades franciscanas, mas eu acredito que o Frei está conseguindo, o Frei, toda a comunidade aí está conseguindo fazer essa elevação da alma da gente, né? Ali a gente se sente puro, se sente bom e não dá vontade de sair, né? Não dá vontade de jeito nenhum de ir embora para casa. É isso aí que eu sinto. E para mim a verdadeira felicidade eu tenho sentido aí com o contato aí na vida. Obrigado, acho que é muito bom. E, de fato, quando nós começamos a pensar a Vila Franciscana, o nosso desejo era esse, né? Que aqui as pessoas pudessem vir para, de fato, restaurar as forças, a energia e, acima de tudo, a paz interior para poder conseguir enfrentar as labutas diárias, os problemas, né? Então, ter paz interior e aqui poder ser um local de reabastecimento, né? Então, acho que, graças a Deus, a gente sente que tem sido, de fato, um espaço assim, né? Ok? Muito obrigado. Aí nós terminamos, então, o caderno 1, né? Quem ainda não respondeu as perguntas, é muito importante nesse processo, não tanto para me entregar essas perguntas, mas é bom que entrega, né? Para a gente ir guardando, arquivando, mas eu acho que muito mais do que entregar é fazer, né? Eu acho que os nossos encontros, eles são encontros rápidos, né? Exige da gente aqui uma provocação, o estudo, responder as perguntas. Eu acho que isso vai fazer muito bem para todo mundo, quem ainda não fez, né?
porque aí na próxima semana nós vamos começar o caderno 2, que fala então de São Francisco, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre São Francisco com o nosso caderno 2, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Renato. Renato também está cansado. Hoje nós fizemos a trilha da Capela do Eremitério, subindo até sair cá naquele presépio que o Gabriel fez. Foi quase 1 quilômetro de trilha, né? Onde a gente quer fazer a Via Sacra, né? Então, e hoje nós trabalhamos muito, teve uma turma que veio para a vila hoje para trabalhar, para fazer essa trilha. E nós que não estamos assim tão habituados com a enxada de Cacabana, aí a gente fica mais cansado um pouquinho, né? Então, eu acredito que o Renato deve estar bem cansado. Eu vou passar a palavra para ele, vou deixar ele ficar mais perto. Ele e a Inês, né? Vão se apresentar e falar um pouquinho deles. Aí depois também te abro para vocês poderem perguntar alguma coisa, quiser comentar algo daquilo que eles vão falar. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês. Eu gostaria de, primeiro, só fazer uma contribuição para o tema de hoje, que é sobre o lazer e a festa. Eu queria fazer uma pequena reflexão ligado, primeiro, o modelo que a gente vive, o modelo capitalista, é o modelo da utilidade, né? Se nós pararmos para pensar, o tempo todo nós somos convidados a ser úteis, né? E daí é a grande preocupação com o envelhecimento, porque envelhecer, qual é a crise da nossa sociedade com o envelhecimento? Que envelhecer é se tornar menos útil nessa sociedade que valoriza o útil, né? Por isso, o Krenak vai dizer que o mundo não é útil. E por que eu estou falando isso? Porque quando nesse modelo de utilidade, de produtividade, pensar em festa, pensar em lazer é contraproducente, né? É não produzir, porque eu estou parado, eu estou distraído, eu não estou produzindo, eu estou somente brincando. Só que aí vem uma questão que nós aprendemos, eu e Inês trabalhamos 10 anos na Amazônia com povos indígenas, e uma das coisas que a gente aprende com os povos indígenas é um conceito chamado de bem viver. O conceito de bem viver está muito atrelado a essa felicidade franciscana, porque o que o bem viver vai dizer é que, primeiro, nós não nascemos para trabalhar, ou seja, o sentido da vida não é produzir, né? O sentido da vida é viver, e viver o amor. Essa é a proposta do bem viver. E dentro da proposta do bem viver tem que existir um espaço todos os dias para o lazer e para a festa. Quando nós passávamos 40, 45 dias com os povos indígenas, e é muito interessante entender que todo dia você tem que ter a hora de brincar, a hora de ir para o rio, a hora de brincar, a hora de banhar, ou seja, não se vive só para o trabalho, não se vive só para produzir, não se vive só para bater meta, não se vive só para entregar resultado ao final, seja até um resultado de plantar, de colher, não. É preciso ter um tempo para brincar, para estar junto, para gastar a vida com o outro de forma leve. Então, quando eu vejo esse pilar franciscano do lazer e da festa, eu me lembro muito dessa proposta do bem viver dos povos indígenas, que tem na sua rotina diária o espaço do lazer e da festa. Então, me alegro muito com isso, porque, sem dúvida nenhuma, não entendo a vida sem esse lazer e essa festa, sabe, né? Que cada vez mais nós que buscamos essa espiritualidade franciscana possamos pautar a nossa vida, a nossa rotina sempre com um espaço de lazer. E é muito interessante porque eu já me vi muitas vezes nesse espaço de lazer com a consciência pesada de que estou jogando o tempo fora, de que não estou sendo produtivo, de que eu estou enrolando, né? Que, nossa, eu não estou sendo honesto porque eu peguei 1 hora do dia para brincar. Digo assim, meu Deus do céu, tem que fazer isso escondido. Não, eu não preciso fazer isso escondido, ao contrário. Faz parte dessa alegria franciscana, faz parte dessa proposta, dessa vida mais plena, eu consegui de fato celebrar, brincar a vida. Isso não é uma fuga, isso não é um erro,
isso não é uma exceção, ao contrário, é isso que vai me dar a perfeita alegria. Não haverá essa perfeita alegria se eu não celebrar a vida, se eu não tiver o espaço da brincadeira, do lúdico na minha vida. Oi, gente, boa noite, uma alegria estar aqui com a fraternidade. Eu sou, assim, muito apaixonada por Francisco e foi tão interessante que é tudo providência. Eu senti, assim, uma satisfação, uma alegria tão grande hoje quando, né, peguei esse pedacinho aqui e vejo o Frei, né, trabalhando com vocês esses pilares e falando, né, que Francisco é o santo da alegria. Sinceramente, eu não recordava, ele é perfeito, perfeito mesmo, porque veio tão de encontro, né? O Renato falava muito, ele sofre muito com enxaqueca e que ele acha sempre o rosto dele muito pesado, às vezes a dor deixa ele, né, assim, triste, e eu me vejo que eu sou uma pessoa, assim, muito séria, eu falo que eu levo a vida muito a sério, e hoje, Francisco, né, vocês me chamam, a gente tenta ser muito instrumento do bem, da paz, mas às vezes vejo que me falta esse rosto mais simpático, mais leve. Eu falo que eu, devido, né, tanto trabalho e tentando fazer, né, da forma melhor possível, às vezes eu não tenho essa alegria, essa simpatia, e para mim realmente a paz tem muito a ver, né? Se te falta essa paz, te falta essa alegria. E a liberdade também. Então, para mim, eles são muito sinônimos. Então, fiquei assim muito feliz, né, em ver essa temática, né? Francisco é muito perfeito, muito completo mesmo. Então, parabéns aí por essa reflexão que me tocou muito. Agora, só para fazer uma apresentação, né? Porque o Frei sempre pede para a gente se apresentar e a gente fala no seu. Né? Eu não estou conseguindo ver a Inês. Você podia focalizá-la um pouco? Para mim não está aparecendo o rosto dela. Tá, Inês. Eu estava numa cadeira mais baixa, ele falou, não, vem para essa cadeira mais alta. Eu não estava conseguindo te ver. É um prazer, viu? Realmente, Jane. Nós somos um casal, estamos casados há 28 anos. E há 35 anos atrás tomamos uma decisão, éramos namorados ainda como namorados, de ter um projeto de vida um pouquinho diferente daquele que em tese é apresentado, né? Nós tínhamos um projeto de ser missionários do bem. Eu fiz teologia, mas nunca me senti chamado para ser sacerdote, mas me sentia chamado para ser um missionário. E então sempre assessorando paróquias, dioceses. Então nós montamos um projeto de vida em que iríamos dedicar a nossa vida a fazer o bem, para ajudar as pessoas. Então nós somos diretores de 2 instituições que trabalham com enfrentamento à pobreza. Trabalhamos com paciente com câncer, mulheres vítimas de violência, crianças dependentes químicos, desde há 35 anos atrás, desde 1989. A minha esposa é veterinária, então ela coordena toda uma parte ambiental, com animais. Eu trabalho mais na parte de pobreza, que é a minha parte de estudo, de assessoria de projetos, e a gente se dedica, então, há muitos anos, para apoiar paróquias, dioceses, ONGs, projetos sociais, que venham a estar buscando essa questão do socioambiental. Aí, quando veio Laudato Si, há 10 anos atrás, foi assim, sopa no mel, porque Laudato Si veio dar todo o arcabouço teórico, toda a fundamentação dessa opção socioambiental nossa, né? Laudato Si une essa questão da opção, da crise social, a crise ambiental, a proposta, né? Um projeto socioambiental. Então, nós, a partir de Laudato Si, fortalecemos muito esse nosso trabalho socioambiental, e há 5 anos atrás, nós começamos um projeto novo chamado Reserva Santuário,
que é uma área muito semelhante à Vila Franciscana, em vários aspectos, muito semelhante. Uma grande área de mata, com trilhas, com eremitério, com capelas no meio da floresta, com espaços para encontros, para retiros. Nós estamos fazendo lá um processo de reflorestamento, a nossa meta é plantar 500 mil árvores, tá? Estamos só começando, só plantamos 5.500 até agora. E aí ouvimos falar do Frei Gilberto por um amigo em comum e começamos a nos aproximar, e ao chegarmos aqui vimos que nós temos uma comunhão muito grande. Então estamos num processo de namoro, né? Um namoro de luz, de paz, um namoro de ideais, um namoro de sonhos, nos aproximando, trocando ideias, trocando sonhos. E aí nós estamos passando essa semana aqui com o Frei, e depois os Freis vão passar uma semana lá com a gente em Juiz de Fora, lá na Reserva Santuário. Todos vocês são convidados, nós temos um site, temos canal no YouTube, temos Instagram, depois se vocês quiserem conhecer toda a produção lá da Reserva Santuário, né, o que a gente está produzindo de material, e também são convidados, nós realizamos alguns encontros, alguns retiros, sempre com base em Laudato Si. Laudato Si é um texto fundante da Reserva Santuário. Então, a ideia é que lá seja um centro de Laudato Si na região, porque a gente percebe que na região de fora, Laudato Si não é um tema muito trabalhado, sabe? Eu trabalhei 10 anos com Laudato Si na Amazônia, e é muito mais fácil trabalhar lá, sinto, mas na região de Juiz de Fora não. Então, a gente busca difundir Laudato Si, falar de Laudato Si, de Laudato Deum, de querida Amazônia, né? Agora, né, graças a Deus, com a campanha da fraternidade desse ano, tem sido uma oportunidade para a gente estar trabalhando a ideia da ecologia integral. Então, essa aqui fazendo uma apresentaçãozinha rápida aí, isso que nos traz aqui, que nos faz passar essa semana aqui na Vila Franciscana. Aí, então, agora, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar para eles, acho que é o momento da gente bater um papo com eles, né? Pode levantar a mão quem desejar falar algo, né? Tia Inês. Abra o microfone. Boa noite, Inês e Renato. Eu gostaria de estar aí na Vila Franciscana, viu? Para receber perguntando por você. Mas eu estou em Cataguases, por enquanto. Mas sejam bem-vindos aí na Vila. E eu gostaria de ter participado aí desse dia de abertura de trilha, de atendimento aos bichinhos, viu, Inês? Você é minha xará e está aí agora responsável pelo Leão e Mandela. Seguiram a gente hoje o tempo todo. Uma gracinha eles são, né? Mas, olha, eu desejo que o trabalho de vocês continue enriquecedor, viu? E vai ser uma troca mesmo muito abençoada, essa troca de experiências. Obrigado, Inês. Para nós tem sido uma alegria. Eu digo que na minha caminhada, eu falando de uma forma assim, santidade, ela é contagiosa. E todas as vezes que eu encontro santidade, eu procuro me aproximar, porque nós estamos em busca dessa experiência de santidade, que é a experiência da graça, né? Então, todas as vezes que eu encontrei pessoas que levavam o evangelho a sério, porque, para mim, resumidamente, qual é a novidade de Francisco? Francisco olhou para o evangelho e falou assim: é possível viver isso de forma simples e leve. Francisco não complicou o evangelho, ele simplesmente falou o seguinte: isso é possível. E todas as vezes que eu encontrei pelo Brasil pessoas que olhavam para o evangelho dessa forma e falavam assim: isso é possível e leve, eu procurei me aproximar dessas pessoas. E quando eu cheguei aqui na Vila Franciscana, nós sentimos isso. Então, nós vamos voltar muitas vezes. Compreende? Por quê? Porque a ideia é isso,
É preciso trocar essa experiência dessa perfeita alegria, que é poder viver o Evangelho sem complicar, sem ficar dando muito remendo, né? Dizer o seguinte, olha, é isso aí, vamos viver, vamos colocar, não vamos complicar, não. Então, quando nós tivemos contato com o Frei, eu falei, opa, não vou perder mais contato. Tem pessoas que quando você conhece, você fala assim, não vou deixar essa pessoa fugir da minha vida. Compreende? Né? E a Vila Franciscana já entrou nessa nossa listinha daqueles locais ou daquelas pessoas que você fala assim, aqui eu vou voltar muitas vezes. Jane. É um prazer, viu, Renato? Você e a Inês, né, poder conhecê-los. Aliás, eu vou dar uma corridinha aí, porque eu estou aqui na sua vizinha, viu? A minha casa é vizinha da onde você está. Ah, é? Eu vou dar uma corrida aí assim que acabar o encontro para poder conhecê-los pessoalmente, viu? Legal. É uma alegria muito grande conhecê-los e saber, né? Vamos dizer assim, que a gente tem vizinhos ali em Juiz de Fora que também comungam desse mesmo ideal, desse mesmo pensamento, né? Uma vez Frei Gilberto falou uma coisa muito interessante. A Laudato Si é a Bíblia, né? É a Bíblia, vamos dizer assim, franciscana, né? É a Bíblia do Papa Francisco, é a Bíblia que nos leva à vida, é a Bíblia que nos leva a perceber o outro, a perceber a natureza, né? Então é uma beleza e eu fico assim, muito alegre mesmo. Aliás, hoje o nosso encontro é de perfeita alegria, né? Então nossa, eu costumo falar que eu sou muito alegre, viu, Renato? Eu dou risada à toa. E tudo para mim tinha que terminar em festa. Eu amo gente na minha casa, eu amo poder tomar um café junto, né? Então, esses pequenos momentos, todos a gente pode falar que são celebrações festivas, né? Quando você encontra com esse outro, quando esse outro... Sexta-feira passada, a minha casa foi o dia inteiro, entrava um, saía. Eu falei, gente, que maravilha, isso é perfeita alegria. E conhecê-los pessoalmente daqui a pouco, eu posso falar que vai ser para mim também uma perfeita alegria, viu? Obrigado, Jair. Obrigado. Rosimeire. Boa noite, pessoal. Eu queria dar as boas-vindas ao Renato e à Inês e só comentar que é muito interessante a gente perceber que em todo lugar, como dizia o Tiago de Mello, né, cada qual na sua vez, cada qual no seu lugar, né? Em todo lugar tem gente fazendo bem, né? E é bom a gente se reencontrar, né? A gente perceber isso, dar vez e dar voz a isso. Então, essa é a esperança do mundo, né? A esperança que nos move. É perceber que tem gente boa, gente trabalhando, gente acreditando na mudança, trabalhando na mudança do que é preciso mudar e estando junto, buscando, né, tá nesse mesmo ideal, nessa mesma linha, né? E é muito bom vê-los e saber que Juiz de Fora, né, tem essa reserva santuário e que a gente está junto e que pode caminhar sempre aí. Então, prazer ouvir essa experiência de vocês e vamos construindo a mudança que a gente quer ver, né, no mundo. Um abraço. Rosimeire, você me fez lembrar uma reflexão que eu fazia muito para os bispos da Amazônia, quando nós íamos fazer reuniões de mapeamento para levantar as informações, para ajudar as dioceses a tomar decisões, eu falava muito assim, os madeireiros, os garimpeiros, as mineradoras estão organizadas em rede. Estão mesmo, eles trocam informações, eles sabem bem por onde vão passar para fugir da fiscalização. E eu falava que quem faz o bem muitas vezes não está em rede, não se liga, não percebe o outro que está fazendo o bem. Nós que fazemos o bem, nós precisamos também estar em rede. E, infelizmente, muitas vezes a gente deixa coisinhas bobinhas nos afastar, né? É interessante, eu vejo muitas vezes pessoas que fazem o bem, têm tanta coisa em comum, mas por pequenos detalhes acabam não se aproximando. E quem faz o mal se aproxima, se une, troca informação, né? Então, é muito importante que a gente consiga superar essas pequenas limitações e estar cada vez mais próximo de quem faz o bem.
superando, porque as diferenças nós teremos sempre, e nós temos muitas diferenças, né? Eu me lembro, eu tenho uma frase de um ex-voluntário da nossa associação, tinha uma frase que sempre me tocava, ele falava assim, que o que nos separa nunca seja maior do que aquilo que nos une. E é verdade, porque nós temos coisas lindas que nos unem. Nós temos o amor de Cristo, nós temos o carinho e o respeito pela natureza, nós temos essa busca de uma solidariedade universal, e a gente mire nisso, e que as pequenas coisas do dia a dia não nos permitam nunca você desistir da fraternidade, desistir de estar aqui toda terça-feira, desistir de apoiar, porque muitas vezes pequenas bobeirinhas nos tiram de caminhadas tão importantes, de ideais tão maiores. Neide. Eu quero só também me colocar à disposição, que eu também estou aqui bem pertinho de vocês. Eu estou um pouco abaixo da casa que vocês estão, mas estou sempre também à disposição para qualquer coisa. Obrigado, Neide. Da minha parte, então, eu queria agradecer por conhecer todos vocês, pedir a Deus que abençoe, que vocês nunca desanimem, permaneçam firmes nessa fraternidade, rezem por nós, precisamos muito de oração na nossa caminhada, e estaremos também rezando por vocês. Um prazer, gente, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, Renato, Inês, muito bom mesmo poder vocês participarem dessa noite, né, que a gente está falando de alegria, e de fato é isso, né, a alegria da gente estar junto, trabalhando juntos, né? Coisa muito boa. Nós vamos encerrar então o nosso encontro, lembrando então que na próxima semana nós começamos o Caderno 2, aí já podem começar, então já vou disponibilizá-lo no grupo, para a gente poder começar a estudar, né? Então que Deus vem nos abençoando, nos animando para cada vez mais a gente poder seguir adiante nessa missão. Nós vamos terminar hoje então rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção do Papa Francisco, né? Pedindo que Deus o abençoe, que ele possa recuperar sua saúde e continuar ainda guiando a nossa igreja, né? Se for da vontade de Deus, que ele possa estar aí à frente de nós, da nossa igreja, ainda por um bom tempo, né? Mostrando a alegria de viver o Evangelho, né? Quando a gente pega os documentos do Papa Francisco, como é presente essa questão da alegria, né? Logo no início do pontificado, ele falou da alegria de viver o Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. O outro documento do Papa Francisco que fala também da alegria, que ele fala Gaudet et Exultate, sobre a santidade no mundo de hoje. Depois Laudato Si, né? Louvado sejas. Então sempre marcado por alegria, né? Então ele bebeu dessa fonte franciscana e de fato é o Papa da alegria, né? Então nós vamos rezar por ele, pedindo a Deus que o abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um grande abraço para todos, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, gente.